Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com todos nós. O tema da catequese de hoje é a Igreja de Deus Vivo. Vamos conhecer. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, de versículo 13 ao 19. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam-lhe: Um diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós encontramos Jesus Cristo instituindo a sua igreja sobre o apóstolo Pedro. Pedro, aqui é o primeiro Papa, a quem Jesus confiou a administrar a sua igreja. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Nós somos os membros. Então Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Observamos que é no singular. Jesus não fala: Tu é Pedro, e sobre essa pedra edificaria as minhas igrejas. Ele fala: a minha igreja. É no singular. Então Jesus Cristo edificou uma igreja. E essa igreja nós conhecemos a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica Romana. Nós professamos isso no Credo, nossa profissão de fé todos os domingos na Santa Missa. Então Jesus edificou a sua igreja sob a pessoa de Pedro e confiou a ele administrar a igreja. E deu a Pedro o poder da chave, o poder de ligar e desligar. Esse poder da chave é o Espírito Santo, a quem o Papa é assistido. Para conhecer a Igreja Verdadeira de Cristo, ela vai ter 4 qualidades que você vai encontrar sobre a Igreja Verdadeira. A Igreja Verdadeira de Cristo, ela tem uma sucessão apostólica, que foi o primeiro Papa Pedro, e o número 266, que é Francisco. Ela tem um apostolado, que são os bispos. Ela tem uma doutrina e ela tem uma liturgia. Então, essas 4 notas. Um chefe, um sucessor apostólico, um apostolado, uma doutrina e uma liturgia. E vamos observar aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo vem dizer assim: Na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, e em terceiro lugar os doutores, depois que têm o dom dos milagres, e o dom de curar, de socorrer e de governar, e de falar em diversas línguas.
Então aqui nós observamos, primeira, a igreja edificada por Cristo, sob a sucessão apostólica. Paulo está dizendo claramente. Vamos observar aqui Atos dos Apóstolos, o que é que Paulo também nos fala, capítulo 20, de versículo 28. Paulo diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Lá em João 14, capítulo 1, versículo 14. O Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Essa é a igreja edificada por Cristo. Esta é a instituição que tem mais de 2000 anos. Capítulo 15, versículo 1 até o 5, do Evangelho de São João, Jesus vem dizer: meu pai é o agricultor e eu sou a videira, e vós sois os ramos. Vós já estáis purificados pela palavra. E depois Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então tudo que nós vamos fazer, temos que estar em comunhão com Cristo. O ramo, se ele for cortado, for podado da videira, ele não dá mais fruto. Essa videira enxertada ali é Cristo. O Pai é agricultor e o Filho é a videira. Observamos, a Santíssima Trindade são 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então essa é a igreja de Cristo. A igreja verdadeira. Para fundar a igreja é necessário 2 coisas. Primeiro, morrer na cruz. E depois ressuscitar. E só Jesus fez isso. Nenhum outro fundador de igreja fez isso. Morreu e ressuscitou. Não. Só Jesus que derramou seu sangue para nos lavar, nos purificar do pecado original, toda a culpa. Mas também a igreja de Cristo, ela tem sua expansão territorial, que aqui eu vou ler para explicar. A divisão territorial da igreja. Número 1. Universal. Em toda a igreja, sua sede é Roma, também chamada de sé apostólica. Segunda. Particular. São as dioceses, divide-se em setores de paróquia. Terceira. Local. São as paróquias, que se divide em comunidades ou capelas. Doméstica. A quarta. Esse termo indica nosso lar ou nossa família, como sendo uma comunidade de Deus. Então a igreja é universal, está em todo lugar, mas ela tem a sua divisão territorial. Universal, sua sede é Roma, onde está o sumo pontífice, o Papa. Particular são as paróquias. As dioceses. Particular são as dioceses. Local são as paróquias e doméstica são o nosso lar, nossa família. E diz assim: sé apostólica, sede do governo pontífice ou Vaticano. Então o Papa ele é sumo pontífice e também é o presidente do Vaticano. Sé igreja episcopal ou patriarcal, jurisdição episcopal. Diocese, circunscrição territorial denominada igreja particular ou sujeita à administração eclesiástica de um bispo. Arcebispo ou patriarca, pode-se dizer que diocese é uma comunidade de fiéis em comunhão
na fé e nos sacramentos, com seu bispo ordenado na sucessão apostólica. E aqui a nota. Os bispos exercem seus ministérios dentro do colégio episcopal em comunhão com o bispo de Roma, o sucessor de Pedro e o chefe da igreja. Quando uma diocese cresce em volume de fiéis, e esta extensão ela é elevada à categoria de arquidiocese, grande diocese. O setor de delimitação geográfica da arquidiocese forma por um conjunto de paróquia com a característica semelhante a de um determinado espaço geográfico. Então aqui nós observamos a Igreja Católica, mas ela tem sua expansão territorial. E vamos observar melhor aqui o que diz aqui o Catecismo. O depósito da fé. O que é que diz aqui para nós? No parágrafo 866, 867, diz assim: a Igreja é una, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, e no final da qual serão superadas todas as divisões. A Igreja Santa, Deus Santíssimo e seu autor, Cristo, seu esposo, e se entregou por ela para santificá-la, o Espírito Santo para santificar o Espírito de santidade, vivifica, embora congregue pecadores. Ela é imaculada, feita de imaculados. Nos santos brilha a santidade da Igreja. Em Maria já está toda santa. A Igreja é católica, anuncia a totalidade da fé, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação. E é enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca de todos os tempos, ela é sua própria natureza missionária. A Igreja Apostólica está constituída sobre o fundamento duradouro dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível, infalivelmente mantida na verdade. O Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos presentes, e em seu sucessor o Papa e o Colégio dos Bispos. A única Igreja de Cristo que no símbolo confessamos, una, santa, católica, apostólica, subsiste na Igreja Católica, governada pelo seu sucessor de Pedro, pelos bispos em comunhão com ele, embora fora da sua estrutura visível se encontre números elementos de santificação e de verdade. Então essa é a Igreja de Cristo. É a Igreja que tem a totalidade da fé. É a Igreja que nos domingos tem a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, a proclamação do Evangelho. A Igreja Católica ela é completa. A Igreja tem os sacramentos, que tem os mandamentos, que tem os frutos do Espírito Santo, que tem os 7 dons do Espírito. Então a Igreja Católica é a Igreja fundada por Cristo, edificada por Ele. Respeitamos todas as denominações, Agora, para você conhecer a Igreja verdadeira de Cristo, você tem que observar as notas. Ela é una, santa, católica e apostólica, romana. Ela tem um sucessor, ela tem um apostolado, ela tem uma liturgia e ela tem uma doutrina.
que existe uma Igreja Católica Apostólica Brasileira que é uma seita. Não tem comunhão com o Papa, nem com a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Renovada Carismática não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Também é uma seita, não é Igreja Católica, tá? Celebra, tem o rito certinho, celebra o latim, mas aí não está a comunhão com a Santa Amada Igreja. Então, católico, fique atento e observe que conhecer a Igreja Verdadeira de Deus, estude as Escrituras, estude a Bíblia Sagrada, estude o Catecismo da Igreja, onde é o depósito da fé, onde está toda a doutrina do ensinamento da Igreja de Cristo. Essa é a Igreja verdadeira. Por isso que não tenho medo de afirmar que Jesus Cristo é católico. Se ele é o fundador da Igreja Católica, então ele é católico. Ele só fundou uma igreja, sob Pedro. Deu ele o poder da chave. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que ligar na terra será desligado no céu. Lá em o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essa é a autoridade da igreja. É o poder da chave. Jesus confiou essa hierarquia da igreja. Porque a gente ouve muitas pessoas dizer: eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. A igreja é uma santa católica apostólica. A igreja é imaculada sem pecado. Mesmo tendo membros pecadores dentro dela. Então nós somos os ramos. A igreja é a hierarquia, o Papa, os bispos, os arcebispos, os cardeais, reunidos em assembleia, os presbíteros, que são os padres, os diáconos. E nós somos os membros, fazendo parte desse corpo que é Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então a igreja é essa assembleia reunida. Por isso que ela não tem pecado, a igreja não tem pecado. Os pecados são de filhos da igreja. Então, se eu falar que eu sou igreja, então eu estou mentindo para mim mesmo. Porque a igreja não tem pecado, e eu sou pecador. O Papa é pecador, os bispos são pecador, os padres. Então não pode afirmar a sua igreja. A igreja é reunião de assembleia reunida, todos juntos. A igreja de Cristo era mais invisível do que visível. Então, se é a cabeça da igreja e Jesus Cristo é católico. E dessa moção dos mortos para resgatar lá Adão, Eva, Moisés e Abraão para tornar católico. Católico significa universal. Se você assistir a missa em Roma, a missa que foi celebrada domingo em Roma é celebrada aqui no Brasil. Onde estiver a igreja católica, é o mesmo evangelho, a mesma leitura, o mesmo salmo. Tem essa unidade. Tem sua divisão territorial, como já observamos, mas ela é una. É uma unidade só. É um só corpo. Então, se a graça de ser católico e amar a igreja católica, respeitando as outras denominações que são fundadas por homem, mas a fundada por Cristo, é só a igreja católica. Isso subsiste até hoje. Com seus apóstolos. O Papa João Paulo II, no ano 2000, ele pediu perdão pelo pecado dos filhos da igreja, não pela igreja, que a igreja não tem pecado. Se observar lá em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27, fala que a igreja é sem mácula, sem ruga, sem ruga, sem nenhum pecado. A igreja é santa. Então, essa é a igreja verdadeira de Cristo. O Papa pediu perdão pelo pecado dos filhos da igreja. E no passado, muitos filhos da igreja praticaram muitas coisas ruins, muitas abominações, como o Papa, como o bispo, arcebispo, padre, diácono. Então, o Papa vem pedir perdão pelos pecados dos filhos da igreja, não da igreja. Quem diz que a igreja é santa e pecadora está praticando um pecado, uma heresia. Ele merece se arrepender e se confessar. A igreja é santa. Mas esse é o tema para outra pregação. Quero agradecer primeiramente a Deus, a quem vai ouvir essa pregação, que possa também fazer seu estudo e observar
essa verdade de fé. Amém?